começar a nossa reflexão lembrando de João capítulo 1, começando com o primeiro versículo, texto que diz: do princípio era o verbo, ou a palavra, aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus, estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Até versículo 5. Depois nós lemos no versículo 10 em diante, aquele que é a palavra, o verbo, estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, os que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O verbo se tornou carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando nós pensamos em Deus, em servir a Deus, em estar no ministério, uma grande parte da nossa tradição de fé tem referendado, valorizado acentuadamente Deus na sua dimensão metafísica, na sua dimensão distanciada, e o desequilíbrio da história da igreja tem sido exatamente entre essa realidade de se Deus está tão distante acima de nós, ou se Deus está próximo de nós. Eu acho tão interessante como o evangelho de João, o evangelho mais teológico, um evangelho que tem um impacto tremendo. É impressionante como João é o evangelho quase que mais gentílico do Novo Testamento, no sentido de apresentar o evangelho para todo mundo e o evangelho mais judaico ao mesmo tempo. E é tão significativo ver como ele fala sobre a realidade de Deus, mas enfatiza a realidade de que Deus se tornou humano, o verbo se fez carne. Ele não só vai referendar aquilo que a gente gosta de fazer nas nossas aulas de teologia, de dizer que Jesus é totalmente divino, mas fazer também o lado inverso desse caminho, que é dizer que Deus se tornou totalmente humano e se tornou próximo de nós. E nesse contexto ele diz que chegou ao mundo a verdadeira luz. Essa luz, ela derrota e vence as trevas. É a ideia clara de que Cristo Jesus chega trazendo a verdade, a salvação, a luz, o perdão dos pecados, nessa dimensão que nos mostra esse evangelho com a sua referência teológica e a sua espiritualidade encarnacional. Então é muito importante levar em consideração esse ponto de partida para a gente falar sobre esse aspecto de perseverar no ministério num contexto cultural que está sempre em mudança, em movimento. O que significa exatamente isso? Acho que a primeira coisa que a gente precisa ressaltar é o que a gente entende com essa ideia de contexto cultural. O que significa isso? Para muitas pessoas, a gente entende, parece que contexto cultural como uma espécie de exigência, vamos dizer, chata e desnecessária, que é apresentada à nossa volta, porque as pessoas não se adequam com o tipo de cristianismo que elas deviam se adequar. Tem um monte de gente complicada, chata, que em vez de entender que o jeito correto e certo de ser cristão é esse, elas resolveram se comportar de maneira diferente por serem teimosas, malvadas e perversas. E quando a gente pensa em cultura, a gente pensa numa maneira de organização da vida que reflete a criação de Deus, que reflete a beleza da diversidade cultural que Deus estabelece no mundo, e pela realidade da dinâmica dos processos de transformação de história, que vão fazendo com que essa identidade cultural tenha, por definição, que a gente pode chamar de uma identidade razoavelmente fluida.
Eu estava agora vindo para cá no avião e vim conversando com um rapaz do meu lado que é holandês e mora aqui no Rio de Janeiro. A gente conversou um pouco e existem alguns grupos de colonização holandesa no Brasil mais antigos, no interior de São Paulo, no interior do Paraná, e ele falou, puxa, eu gostaria de ir lá visitar e conhecer esse pessoal. Eu falei, mas eles são bem diferentes dos holandeses que vivem hoje, né? As coisas é igual o descendente de japonês, de alemão ou de qualquer coisa que vai visitar o país dos seus avós, chega lá e descobre, esse pessoal não tem nada a ver com a minha família, eles são muito diferentes. Por quê? A identidade é fluida, a identidade ela é distinta, faz parte da dinâmica da realidade da vida. Portanto, quando a gente pensa nesse processo de que nós precisamos levar em consideração um contexto cultural em transformação, o que nós devemos entender é que o problema não são as coisas ruins, ou as novidades, ou as coisas feias, e cada geração, parece que evangélica, que enfrentou a realidade do mundo à sua volta, parece que entendia que cada coisa nova que surgia era o sinal do anticristo. Vocês não lembram? Não faz muito tempo ainda que o computador era o sinal do anticristo. Eu ainda cheguei a ver que a televisão, né, era a coisa mais terrível que o diabo havia criado. Como eu gosto de dizer, o pessoal pergunta, pastor, a televisão é do diabo? Se ele comprou e pagou é dele, senão vai dar muito problema depois, né? E assim, todas as novidades são entendidas dessa maneira. Por quê? Porque nós temos uma herança teológica que parece ser uma derivação essencialmente aristotélica, que sugere que a imperfeição da realidade está ligada ao movimento, que diz para a gente que quanto mais estático, quanto mais incapaz de mudar absolutamente nada, mais perto da espiritualidade e da verdade nós estamos. Nós confundimos o fato de que nós temos algumas referências fundamentais das quais não se pode abrir mão, que são referências articuladoras e organizadoras da verdade bíblica, e transferimos isso para uma ideia de que todo o processo de articulação do pensamento, do ministério, da teologia, deve ser igualmente algo sem nenhum tipo de movimento. Eu tenho ficado assustado, porque eu vejo gente que nem é tão bom de doutrina e de referência teológica assim, mas ele gosta de coisas do tempo dos seus avós e bisavós. Ele está numa espécie de, me parece uma prisão psicológica, me parece uma espécie de saudosismo perigoso, desse tipo mais para menino do que para homem, que não tem coragem de olhar e de antever o futuro. Grande parte dos ministérios evangélicos históricos são preteritófilos. Amém, irmãos? Quem recebeu a bênção aí, levante a mão. Oh, glória! Quem recebeu, né? Maravilha, Jesus. Quem disse que batista não fala em línguas, olha aí, né? Preteritófilos, ou seja, pessoas que têm uma espécie de paixão pelo passado e que não inserem a dimensão da articulação da sua própria fé dentro da dimensão do transcurso do tempo. Então, o que significa, de fato, essa ideia de lidar com o ministério num contexto cultural em mudança? O que nós devemos entender é que contexto cultural em mudança é uma maneira antropológica bonita e simpática de se referir às pessoas, seres humanos, gente. Essas pessoas de hoje são diferentes das pessoas de 20 anos atrás, são diferentes de gente de 50 anos atrás, ou de uns séculos ou 2 séculos. Então, assim como Deus age na história, nos dando um paradigma que a gente chama de paradigma encarnacional, que se volta para a realidade de que Deus resolveu se aproximar de nós, sentir as nossas dores. Cristo é tentado em tudo, e Jesus vai ser sempre uma pessoa que vai confundir todo mundo, porque no fundo, o que talvez seja, eu espero que seja a lição principal para a gente hoje à tarde, nós precisamos tomar o cuidado, preste bem atenção, de vigiar o perigo que nós temos de ser reféns de nós mesmos, reféns da sua experiência particular, reféns das suas limitações culturais, reféns da sua história limitada, e entender que o mundo deve se adequar à sua imagem e semelhança. Ou eu vou explodir o mundo, ou eu faço todo mundo ser que nem eu. Então, nessa espécie de narcisismo perigoso, que significa uma espécie de sobreposição de si mesmo sobre os outros,
Esse tipo de postura é uma postura totalmente contrária à perspectiva que a Escritura nos apresenta, que nos apresenta indo na direção, Deus vem na direção de nós. Jesus, por exemplo, eu acho interessante, eu queria ser uma fumacinha para ver uma reunião dos discípulos. Vocês imaginem só o que é você ter Simão o Zelote, que era um sujeito meio com cara do PSTU, assim, PSOL, né? Junto com Mateus, Levi, que era alguém assim, né? Talvez do DEM, ou coisa assim, talvez mais para o Enéas, para o Prona, alguma coisa assim, mais, né? Imagina esse pessoal junto, imagina os olhares que esse pessoal troca ali, vivendo, né? Jesus vai lá e vai jantar na casa de um fariseu, aceita o convite. Eu conheço crente que é tão consagrado que nem chega perto de fariseus, e tem tanto fariseu maravilhoso, abençoado, os fariseus evangélicos, fariseu batista, presbiteriano, fariseu reformado, fariseu pentecostal, nossa, é uma bênção, irmãos, amém, Jesus, né? Então, a gente tem, Jesus vai na casa, ele vai conversar com a mulher samaritana, ele vai se envolver com romanos, vai curar filho de centurião. Jesus confunde todo mundo pensa, esse cara torce para essa turma, chega lá, ele está conversando com outro pessoal. Então é muito interessante ver como esse processo perigoso de ensimesmamento inconsciente é contrário à dimensão dessa espiritualidade teológica encarnacional do Verbo se fazendo carne e fazendo diferença na história. De modo que a gente então precisa observar que a dimensão fundamental é a realidade do ministério se voltando para as pessoas, para entender a realidade das pessoas, para fazer o exercício, para saber de fato quem é que está diante de mim, quem são as pessoas que estão diante da minha realidade, que povo é esse, quais são as suas necessidades, quais são as suas dores, qual é a sua cultura, qual é a sua subcultura, qual é a sua realidade, qual é a sua... É impressionante como a gente gosta de falar demais e ouve muito pouco, conhece muito pouco. E a segunda coisa fundamental, qual é o objetivo nosso nessa palavra que a gente usa aí, ministério? O que você entende por ministério? Alguns acham que ministério é aquelas caixas de som pequenas que tem é um ministério, né, que ele tem na sua casa, só para ver se você ainda está funcionando, né? Outras pessoas entendem ministério como uma espécie de upgrade na sua profissão religiosa. Agora eu tenho ministério, eu sou o reverendo, eu sou o pastor, né? Outras pessoas entendem simplesmente como uma maneira de Deus usar a sua vida, quase como num complexo messiânico. Meus amados, ministério, ministrar tem a ver com servir. Servir significa viver a sua vida em função dos outros, colocando-se como servo, colocando-se como escravo, ou seja, a última coisa que interessa é a sua vontade. Portanto, se nós temos a verdade de Deus na nossa vida, e nós queremos que essa verdade atinja a realidade das pessoas, nós temos de estar dispostos a servir e temos de estar dispostos de verdade a conhecer a realidade dessas pessoas à nossa volta. Portanto, o que é necessário que a gente faça? Em primeiro lugar, um esforço consciente, nítido, de fato, estudar e conhecer a sociedade que está à nossa volta. Eu me lembro que uma das experiências interessantes da Califórnia, da igreja do Rick Warren, Saddleback, uma das coisas interessantes, quando eles estavam pensando sobre que tipo de música usariam na igreja, fizeram uma pesquisa em toda a região para saber que tipo de música faria sentido para aquela comunidade à nossa volta. Não faz tanto tempo, um rapaz de um grande coração querendo iniciar trabalho de igreja voltado para jovens, me trouxe uma pesquisa detalhada da MTV, para mostrar que tipo de jovem nós temos na realidade do mundo à nossa volta. Que tipo de pessoa está aí? Com quem nós estamos falando? A quem nós estamos falando? Qual é a realidade? Então, o conselho inicial para a gente é
que a gente deve, seguramente já ouvimos na primeira palestra, não vou enfatizar mais a vez a questão da doutrina, espero que já tenha dado para entender, a gente precisa, de fato, prestar atenção em conhecer um pouco mais da história do nosso país, conhecer um pouco mais da realidade sociológica à nossa volta e conhecer um pouco mais da realidade específica das pessoas que nós estamos tentando alcançar, para quem nós estamos pregando o Evangelho, porque essas pessoas não são mais as pessoas de 10, 20 e 30 anos atrás. Nós precisamos prestar atenção nessa realidade diante de nós. E para prestar atenção nisso, eu vou me aventurar aqui a dizer algumas coisas sobre o tipo de gente que nós temos à nossa disposição e quais são algumas das dificuldades que a gente vai enfrentar no nosso ministério lidando com essas pessoas. Em primeiro lugar, as pessoas da realidade de hoje, em grande parte, se encaixam cada vez mais num tipo de pessoa que está inserida naquilo que a gente tem escutado e ouvido falar como mundo pós-moderno e pós-modernidade. Que o tipo de abordagem que você atinge, como é que você alcança essa pessoa, não é, a princípio, como primeiro ponto de referência, uma abordagem essencialmente racional. Essas pessoas funcionam especialmente com uma dimensão existencial de articulação da vida. Eles não estão procurando conscientemente nenhuma verdade. Eles não estão procurando uma explicação coerente da realidade. Eles precisam disso. E no momento certo precisam ter. É verdade que nós temos uma realidade de pessoas sem definição, e a igreja representa, a igreja de Cristo, uma grande, na verdade, centro de atração, no sentido em que quando não há definição, quem se propõe a apresentar alguma proposta, chama atenção e vai ter uma possibilidade de atingir essas pessoas. Mas a primeira abordagem envolve as crises, as angústias, as questões, os sofrimentos, essa realidade de realidade desencontrada do mundo à nossa volta. E quando a gente lê um livro de Eclesiastes, quando você lê diversos salmos, eles não são esse jeito, vamos dizer, quadradinho do nosso meio histórico evangélico de pensar. Eles apresentam a crise humana, apresentam a dor, apresentam as perguntas. Eu me lembro da história famosa do pessoal que distribuiu vários livretos de Eclesiastes na França, teve um sucesso tão grande, os caras nunca imaginaram que tinha esse tipo de pergunta na Bíblia. Então, essa dimensão da crise acentuada pessoal, da dinâmica da vida, dessa realidade da vida descrita nas narrativas, ela é uma realidade que nós devemos considerar para ter o contato com essas pessoas. Segundo, a maneira de transmitir verdades, a maneira de articular ideias no mundo de hoje é preponderantemente via mundo artístico, via séries, via filme, via música, via elementos que articulam o conteúdo devidamente temperado com a expressão do belo, com as manifestações artísticas que têm identidade, até quando elas apresentam referência que dizem respeito a um contexto onde você tem articulação de proximidade pelo referencial da identidade, mas, mais do que isso, é a maneira de transmitir um conceito com impacto e força. Estava vendo, esses dias, uma série nova, que espero que vai chegar ao Brasil, a Bíblia, The Bible, produzida com muita arte, com muita força e sem grandes elementos ideológicos estranhos, como aquilo tem impacto na cabeça de uma criança. Eu vi um pastor esses dias, conhecedor bastante da história bíblica, que viu o filme Jeremias, falou, nossa, eu vi um monte de coisa lá que eu não tinha imaginado. Às vezes tem coisa que nem Jeremias não imaginou, mas tudo bem, a gente dá um desconto, né? A articulação artística, ela é fundamental, importante e essencial, e precisa ser considerada na hora de transmitir o Evangelho com força, com impacto.
segundo elemento que eu quero destacar nessa discussão de comunicar, prosseguir perseverando na verdade de Deus diante dessas mudanças, ainda que as mudanças sejam uma realidade, ainda que seja tão importante conhecer essa realidade sociológica, esse mundo diferente, com as suas características que a gente apresenta, com as mudanças que aparecem no contexto, que envolve essa realidade pós-moderna, que envolve outras dimensões de mudanças acentuadas que eu vou acabar reforçando nesse segundo momento, é a ideia da necessidade de uma apresentação objetiva, nítida e clara do Evangelho e da sua verdade. Por quê? Porque nesse mundo movediço, até os ambientes religiosos parecem não ter proposta nenhuma. E há uma sede, há uma vontade, uma disposição, há uma fome impressionante de conhecimento de Deus, do sagrado. Tanto é que vocês viram o sucesso do livro como a cabana. Qualquer assunto ligado à fé explode, porque ninguém pode ocultar essa necessidade profunda do coração humano. Eu não me esqueço de uma experiência recente. Eu estava numa dessas viagens para Israel, voltando, eu estava vindo, na verdade, da Alemanha, e uma pessoa sentou próximo a mim. E eu não me identifiquei como religioso, a pessoa começou a perguntar e falar um monte de coisa, e a pessoa perguntou: o que o senhor faz? Eu falei: eu sou meio maluco. Eu acabei, assim, estudando história antiga, estudei as línguas, assim, antigas, sabe as línguas que foram escritas, a Bíblia, hebraico, grego, então eu sou professor dessas coisas. É mesmo? Nossa, que interessante, e é complicado? Eu falei: então, é meio diferente, tem umas coisas assim, assim, assim. Aí comecei a conversar e a pessoa começou a fazer pergunta. Eu pensei comigo, né, uma pessoa muito esclarecida, que tinha, se eu falasse, eu sou pastor de igreja evangélica, a pessoa já virava as costas e continuava o assunto. Então eu falei: deixa eu ir por um caminho diferente. Aí eu comecei, falei: por quê, né? E como é que é esse negócio, essas histórias antigas da Bíblia, que o pessoal fala tanta coisa? Eu falei: olha, eu acho essas histórias muito interessantes. Nossa, tem cada história bonita, a senhora precisa ver. Que coisa interessante. É mesmo? É. Sabe o que eu acho interessante? Que pelo menos eu lendo assim, foi assim que eu senti, né? Aí: o senhor conhece bastante? Eu falei: já dei umas lidas, assim, bastante, algumas vezes. O livro é bom, o livro vale a pena. E o que tem lá? Então, olha, você vê no mundo antigo, quando as pessoas pensavam em Deus, não é que todo mundo tinha medo de Deus. O pessoal achava que a divindade ia castigar, que ia mandar fogo do céu, que ia destruir as pessoas. E assim, parece que as pessoas sempre se relacionam com religião baseado em fé, assim, distorcida, com medo e culpa. Parece que só isso que leva as pessoas, às vezes, para uma prática. O mundo antigo era assim, os pagãos tinham pavor, meu. E olha, quando você abre Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, nossa, tem uma história, até me arrepio de falar, só para você ver, assim. Lá em Gênesis, fala assim que, enquanto todo mundo procurava um Deus para segurar as pontas, a Bíblia fala assim que: disse então o Senhor a Abraão: vai para uma terra. Sabe o que Deus resolveu fazer com Abraão? Uma sociedade, uma parceria. O pessoal chama isso de aliança, os nomes mais difíceis, mas assim, fez uma parceria com ele. E resolveu ser amigo. E aí, a língua hebraica é difícil, tem umas palavrinhas complicadas, sabe como é que chama? Hesed. Como é que é mesmo, né? Não pode falar gripado, é Hesed, né? Que quer dizer, sabe o quê? Amor incondicional, graça sem fim. Então, Deus resolveu gostar e amar esse Abraão e fazer uma história bonita de transmissão de fé, tudo fundamentado. Em vez de Abraão correr atrás de Deus porque ele estava morrendo de medo ou de culpa, ele passou a ser amado e chamado para uma sociedade de proximidade com Deus. Ela falou: uau, esse negócio é legal pra caramba. Espera um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Como é que é o meu amor? O que é que você disse? Eu falei: amor incondicional. Puxa, esse negócio é bonito. Onde é que eu encontro isso? Onde é que eu... É uma pessoa totalmente secular, que não tem qualquer contato. Pessoa... Meus queridos, nada tem mais impacto nesse mundo do que o Evangelho de Cristo Jesus, do que a verdade de Deus. É impressionante, porque é uma história de amor por nós. Aquilo que Pascal fala de maneira tão bonita, né? Que se a gente lidar só com o nosso pecado, a gente
pula do prédio, ninguém consegue viver, né? Não dá. Se a gente esconde os nossos pecados e começa a achar que a gente não é, a gente vira prepotente e arrogante. Só é possível viver direito quando a gente conhece a realidade da nossa depravação, maldade completa, e da esperança bendita do perdão e do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, essa mensagem tem que ser clara, porque ela é a única coisa que mexe com o coração das pessoas e que muda e que faz a diferença. Um conselho para vocês, assim, se quiserem, dá uma lida se você conseguir, se achar, naquele livro chamado O Filho do Hamas. Olha como é que um terrorista, assim, que aprendeu a odiar a vida toda, é alcançado. Ele diz que ele lê o Novo Testamento, e quando ele chega lá adiante, ele não consegue continuar. Recentemente eu vi um testemunho tão legal, de um sujeito num país islâmico fechado, que tinha problemas com a lei, e ele precisava fugir de lá, precisava sair. E alguém disse: o único jeito de você sair é chegar lá no escritório da ONU e pedir refúgio, mas você tem que dizer que você é cristão. Se falar que é muçulmano, os caras não deixam você sair. Fala que você está sendo um problema e tal. Ele falou: mas aí, se eu chegar lá na fronteira e os caras me perguntarem, como é que eu vou, se ele me perguntar como é que eu resolvo? Falou: tem um livro dos cristãos, lê aí. Aí você aprende alguma coisa, chega lá, na hora que o pessoal perguntar, você sabe o que responder. O cara começou a ler. Aí Mateus, Marcos, ele nem chegou em Lucas, já tinha entregado os pontos, já não tinha jeito. Aí o cara chegou, ligou para ele: vim te buscar aqui para levar você, para atravessar a fronteira, para você conseguir o esquema de refugiado lá, porque ele estava fugindo da lei no seu país, tinha aprontado alguma coisa. Ele falou: não vou mais não, porque aquele livro mudou a minha vida, eu vou ficar aqui para contar isso para todo mundo. Esse é o evangelho, que é o poder de Deus. Então a igreja de Cristo não pode ficar inventando moda, não adianta. O que é ministério é mostrar essa realidade de todas as maneiras possíveis do que significa o amor e a graça de Deus por nós. Terceiro elemento que eu quero destacar para a gente caminhar na direção do desfecho da nossa reflexão é que essa realidade desse contexto cultural em mudança, que vai envolver a nossa humildade, o nosso caminho de fugir desse ensimesmamento, de entender a realidade das pessoas, de saber o que está acontecendo no mundo de hoje, de ver os efeitos desse mundo pós-moderno, essa geração pós-moderna que não tem mais referência, esse pessoal que não tem sentimento de pertencer mais. Difícil, né? Eu quero fazer a pessoa ser membro da igreja. O que é ser membro de qualquer coisa? Alguns pastores: não, vou cortar todo mundo e expulsar o pessoal. Vai devagar, pega leve, não vai chutando para tudo quanto é lado. Essas pessoas não têm referências que historicamente nós temos que ter maneiras de incluí-las num processo em que elas venham ser incluídas aos poucos, devagarzinho, em função das relações pessoais aprofundadas. Qual é a referência fundamental que tem a ver com permanecer no ministério, meus queridos irmãos, diante dessa realidade desse mundo em mudança? O mundo está em mudança? Está. Há elementos novos? Há. Mas qual que é a referência do mundo sempre, em todos os tempos, na sua mudança constante, que ao mesmo tempo não varia naquilo que é fundamental? Todas as pessoas estão protegendo o seu próprio quintal. Todas as pessoas estão buscando um jeito de defender seus próprios limites, seu próprio bem-estar. O vetor que organiza a vida das pessoas é voltado para si. De repente surge uma pessoa chamada cristão. Essa pessoa resolve amar. A igreja, povo de Deus, vai fazer diferença em todas as circunstâncias de mudança, quando a gente mostrar para as pessoas aquilo que o Valdemar mencionou agora, que é a capacidade de amar essas pessoas no contexto em que elas estão. A gente confundiu essas coisas de modo errado, porque a gente entendeu, e até certo ponto tinha razão, que algumas pessoas estavam criando uma teologia de obras, e tentando dizer que quando você fizesse qualquer trabalho chamado de social, que esse tipo de trabalho significava que você estava ganhando pontos diante de Deus. Ou até no contexto da espiritualidade socializante,
metafísica e anti-espiritualidade, para muitos uma ação dessa era um substituto do Evangelho. Mas quando uma igreja, povo de Deus que ama o Senhor Jesus, resolve amar os outros só porque Deus é bom e porque Deus gosta da gente e faz o que faz na nossa vida, isso tem um impacto tremendo. Há 3 anos atrás, um grupo da nossa igreja foi para a região mais pobre do interior do Paraguai. Nossa, que experiência complicada naquele lugar. O pessoal falou do Evangelho, mas pouco, faltou tempo e condições, levou uma equipe de saúde, uma equipe, especialmente de dentista, fizemos um trabalho ali, foi tão interessante, depois daqueles dias onde o pessoal de vida boa, de classe média, alta em São Paulo, dormindo em barraca, afastando o escorpião para lá, né, e comendo a comida do jeito que veio, né, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, e vamos lá, né. O pessoal lá, a gente saiu, pouco tempo depois, alguns meses, o missionário manda para a gente a notícia, olha, nós temos tantas pessoas novas querendo ser batizadas e que querem ouvir a palavra de Deus. A cabeça deles é, o que esse pessoal maluco veio fazer aqui, quando ninguém se importa com a gente? Isso teve um impacto tão grande. Eu voltei numa segunda conferência missionária lá, havia um bom grupo de pessoas presentes, alguns deles interessados em se envolver com o ministério, com o evangelho e para o seminário, quase todos recém-convertidos desse contexto. Às vezes, a gente roda por esse mundo afora. Estava falando com o Gaiki, esses dias ele teve uma viagem na Índia. O pessoal da Junta de Missões esteve na minha igreja ontem à noite. Minha filha de 10 anos estava desesperada. Ela pegou todo o dinheiro que ela tinha, deu de oferta, porque ela nunca ouviu falar que uma menina de 6 anos de idade é separada para ser prostituta para o resto da vida. Meus irmãos, a dor do mundo é um desastre. É um negócio medonho. Então, se a igreja de Cristo não resolver limpar a sujeira terrível desse mundo, ninguém vai fazer nada. É o mundo de tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de pessoas. Eu estava semana passada no acampamento dos pastores batistas. Um rapaz recuperado da Cracolândia. 13 anos, foi raptado por uma quadrilha internacional, levado para fazer parte da prostituição pesada na Europa, que movimenta hoje um tráfico de 8 milhões de reais. Isso num continente supostamente desenvolvido, que se chama de primeiro mundo. Ficou lá até ser abusado, destruído, era drogado para poder ser vendido nesse processo de prostituição. Foi jogado aqui, os parentes não aceitaram, ficou na rua, sem direção, até que um dia, alguém que conhece a graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, apresentou a esperança. Muito discurso pode ter o seu impacto, muita teologia tem lá o seu valor, mas o que vai fazer diferença nesse mundo que muda para lá e para cá, onde todo mundo sabe que as pessoas querem ter mais dinheiro, querem comprar o que não precisam com o dinheiro que não tem, para parecer o que não são, para contentar as pessoas que não se importam com eles. Esse mundo louco que a gente vive. Quando as pessoas abrem mão do seu conforto, eu estou contente. Tem um grupo de 40 pessoas do nosso que vai para o interior do Piauí agora. Eu espero que esse pessoal aprenda a seguir o exemplo de Jesus. Esses dias alguém brigou comigo e falou, mas você é louco, cara. Você faz as coisas desse jeito, você vai acabar morrendo. Tomara. Porque a gente olha para a situação, para a necessidade, e vê tanta comunidade cristã em briga e desentendimento, falando bobagem, tanta coisa desnecessária. A gente vê a dor, o tamanho das necessidades no mundo afora. E a gente sabe que quando a graça bendita do Deus que ama e perdoa os pecados atinge a vida das pessoas, por isso
minha palavra, minha sugestão aos irmãos, invistam a sua vida em seu ministério, de mobilizar pessoas que sejam capazes de sair da sua zona de conforto e mostrem graça concretamente, de gente que ama e que abre o coração das pessoas para ouvir o Evangelho. Por quê? No mundo pós-moderno, estudiosos dizem que a verdade, aparentemente abstrata e meramente transcendental e metafísica, tem pouco sentido à primeira vista para a pessoa que ouve. Mas quando alguém abre mão do seu próprio conforto, da sua própria vida, e gasta a sua vida em função dos outros, a primeira coisa que a pessoa descrente diz: você é diferente. O que é que aconteceu com você? Está todo mundo nadando para cá. Por que você nada diferente? Por quê? Às vezes, dentro das nossas comunidades, a gente vê gente encantada pelas mesmas bobagens que encantam as pessoas lá fora. Você acha mesmo que se você tiver 2 casas, sua vida vai ser melhor? Você acha mesmo que se você tiver todo o conforto e tudo aquilo que a sociedade de consumo apresenta, a nossa vida vai ser melhor? Meus queridos, nada pode ser melhor da gente descobrir que aquela graça que um dia bateu na porta da nossa vida, nos perdoou em Cristo, transbordou de uma forma, e a gente vê a vida das pessoas, o olho brilhando, a pessoa renascendo, a vida sendo mudada, perdão dos pecados chegando, a vida da pessoa sendo transformada. A gente sai feliz da vida, dando risada sozinho, falando sozinho na rua, porque esse é o Evangelho de Cristo. Então, palavra fundamental: firmeza na palavra de Deus, misericórdia, libertação do egoísmo, que faz enxergar os outros, estudar os outros, ser sensível à necessidade deles, não ser precipitado no julgamento e levar essas pessoas a, de fato, entenderem o que é o amor de Deus demonstrado a nós em Cristo Jesus. Deus abençoe o nosso coração.